Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Canta! Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh Deus, faça a tua vontade nessa noite, Senhor. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-me do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Você pode cantar novamente assim, ó. Venha o teu reino. Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Venha o teu reino. Venha. Como é no céu.
Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meus pecados se vir sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, em refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa faltar nada. Que você possa cantar essa canção. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor Deus, não porque nós temos recebido, mas nós te louvamos porque o Senhor já nos deu há mais de 2000 anos atrás, ó Pai. Possamos cantar essa canção essa noite. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoramos, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é
ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. A igreja canta Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você pode levantar suas mãos e cantar assim, ó. Hosana, Hosana, oh Deus, Hosana. Esse é o coral que vai cantar lá no céu. Hosana, Hosana, nosso Rei. Apocalipse capítulo 12, verso de número 7 em diante. Apocalipse 12, verso 7. Apocalipse 12, 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu vou pedir à irmã que está lá, por gentileza, irmã, coloca para mim como tema, eles o venceram pelo sangue. Essa primeira parte do verso de número 11. E eles o venceram pelo sangue. Eu quero pregar sobre isso hoje. Nós estamos em noite de Santa Ceia e nós vamos tomar do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Nós vamos comer do pão que simboliza, não é transubstanciação, porque nós não cremos nisso, mas nós cremos no simbolismo do sangue e no simbolismo do corpo de Cristo. E por isso eu quero usar esse texto. Eu li todo esse texto, mas eu quero me ater especialmente no verso 11. Eles o venceram pelo sangue. A irmã vai colocar para a gente esse tema, para que isso fique na sua mente durante a mensagem, nesses minutos. E eles o venceram pelo sangue. Levante a sua mão direita e diga assim: estou vencendo. Já venci. Vencerei pelo sangue. Nós precisamos sair daqui hoje muito conscientes disso. Essa semana foi a palavra que ficou no meu coração e que fiquei ruminando durante a semana. E lembrando que muitas vezes nós vemos pessoas tentando vencer sozinhas, achando que não precisam de ninguém e de nada. Elas vão vencer porque elas são boazinhas. Quantas vezes, irmã, eu fico vendo pessoas, Renata aqui, acha que vai chegar no céu porque é bonzinho, porque não mata, não rouba, não adultera, não tem vício. E essa semana eu pensei muito sobre o sangue. Na realidade, eu estava num almoço semana passada, quando os irmãos começaram a cantar lá, na casa que eu estava almoçando, sobre o sangue, e aquilo mexeu comigo. E nós estávamos juntos, o Bego, inclusive, estava lá, e essa canção, Bego, Wanda, do sangue, ali começou a mensagem que eu vou pregar hoje. E eu falei, meu Deus, há algum tempo que eu não falo sobre o sangue, e aquela canção sendo cantada de maneira tão gostosa, e eu disse, nós às vezes esquecemos de orientar a igreja e de lembrar a igreja, porque todo mundo sabe disso, mas precisa sempre estar lembrando, não é isso, pastor Jair, que o que faz com que nós sejamos vencedores, irmãos, é o sangue de Jesus. É lógico que nós devemos ter uma vida consagrada. Não há dúvida de que eu e você devemos nos afastar do pecado e lutar contra ele. O pecado não pode ser uma coisa normal, ele tem que ser um acidente. Você não pode ficar, e eu não posso ficar, caindo sempre no mesmo buraco, é lógico. Porém, é bom lembrar que só vamos chegar lá, irmãos, porque o sangue foi derramado. Porque um dia Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário, e é esse sangue que me purifica de todo o pecado. Não é o dogma, não é uma igreja, embora tenha igrejas que agem que se você sair da sua igreja e for para a igreja deles, você se torna mais santo, porque a igreja dele é melhor, a igreja é mais santa, e isso todos nós sabemos que é uma ilusão, porque o que nos santifica é o sangue de Jesus e a nossa vida com ele. É o nosso testemunho, como diz o texto que nós acabamos de ler. Mas em especial, lembre-se, se o sangue não fosse derramado, não teria muito motivo de nós estarmos aqui hoje. É o sangue derramado. E é esse sangue que nos purifica, que nos faz vencer e que nos mantém firmes. Quando nós pegamos o texto onde Jesus fala da ceia, e a gente costuma ler no dia da ceia, Jesus fala que aquele que não beber do seu sangue, não comer da sua carne, não tem parte com ele. É muito interessante isso. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não tomam a ceia, e hoje provavelmente você vai ter que ir para casa, ou toma a ceia hoje, ou você vai para casa pensando sobre isso. Jesus foi muito sincero nisso, muito claro nisso.
Se não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu queria ler com os irmãos um texto lá em João, capítulo de número 6, no Evangelho de João. Por gentileza, vamos ler esse texto e entender melhor essa palavra. O que significa beber o sangue de Jesus. Capítulo 6 de João, verso de número 53. João 6, 53. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mantenha esse texto um pouquinho para mim, irmã. É interessante, eu tenho 53 anos, sou nascido e criado nessa igreja, eu sou pastor da igreja que me criei, vocês já sabem disso. Sou pastor da minha casa, me criei aqui, pastorei muitas igrejas, fui convidado para vir pastorear a casa onde me criei. Tenho esse privilégio. Mas nesses anos todos, às vezes eu leio alguns textos que eu já li tanto como esse, e me salta, como me saltou essa semana aos meus olhos, como uma revelação e como um segredo lindo demais. Porque esse texto diz assim, que se não bebermos o sangue, não comermos a carne, não temos vida em nós mesmos. Você já parou para pensar sobre isso? Essa semana eu pensei sobre isso. E olha que já preguei isso, já falei disso, na ceia normal a gente comentar isso, mas você já reparou que tem muitas pessoas que elas estão na igreja, mas às vezes estão sem vida. Não têm a vida que deveriam ter. Elas não vivem a vida que Deus preparou para elas. Aí você começa a entender por que Jesus diz que quem está nele tem uma vida e não é uma vida comum. É uma vida em abundância, você tem vida para repartir. Você tem vida para doar. Você tem vida para ajudar. Tem pessoas, irmãos, que você chega perto dele e ele diz, ele reparte morte, ele reparte desgraça, ele reparte tristeza, ele reparte solidão, ele reparte angústia, ele reparte delírio, mas nós repartimos vida. Porque nós entendemos essa questão do sangue. O sangue é vida, não é isso? Em toda a Bíblia o sangue percorre como vida. Tanto é que nós orientamos a igreja, nós não somos de usos e costumes, mas nós orientamos a igreja a não comer sangue. Eu oriento a igreja, quem sabe há muito tempo não falo isso, mas vou falar agora aqui, a não comer chouriço, a não comer um frango com sangue. Agora é lógico que se você for na casa de alguém serviu o frango, você não vai perguntar, foi destroncado ou foi cortado o pescoço? Você come e pronto. É melhor não perguntar. Mas se você vai fazer um frango, você corta o pescoço e derrama o sangue. Você não come sangue. Sangue é vida. Nós temos aqui a doutora, está ali a doutora Cátia, conversa com ela, vai dar uma aula. Se ela subisse agora aqui e pegasse o microfone, ela ia dar uma aula de hemograma para a gente, não é isso? Porque sabe o que é sangue. Agora pega o verso de número 50, nós lemos o 53. Olha o 56, por favor, irmã, põe aí para a gente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu... Aqui nós estamos indo aí mais longe. Irmãos, tem muita gente que tem um problema chamado permanência. Você já parou para pensar quantas pessoas passaram por essa igreja, por esse ministério, pelo seu trabalho? Os líderes de IGC, né, pastor Geraldo, os líderes no geral aqui sabem do que eu estou falando. O que é você trazer uma pessoa para a igreja, discipular, acompanhar, mas quando vê, cadê a pessoa? Sumiu, não veio mais na igreja. Há um grande problema chamado falta de permanência. Sexta-feira nós tivemos, sexta-feira passada, na abertura da campanha do talento, Noite do Amigo, nós tivemos um dos maiores números de visitas da nossa igreja, porque de acordo com a nossa equipe de recepção, entregaram entre 60 a 80 livros. Isso quer dizer que nós tivemos entre 60 a 80 visitas aqui.
Isso é lindo, irmão, é muita gente. Lógico, podíamos ter muito mais, porque nós tínhamos muito mais pessoas na igreja, mas tivemos muita gente. Eu trouxe 2, muitos trouxeram 2 ou 3 ou 1. Agora, onde estão as pessoas que temos trazido? Então eu estava orando a Deus na sexta-feira, e acho que durante os dias que precediam a sexta, e dizia: Deus, derrama sobre a nossa igreja uma unção de permanência. Enquanto tem muita gente pedindo unção de dente de ouro, unção do tombo, unção do reteté, unção não sei do que tanto, eu tenho dito: Deus, dá uma unção de permanência, gente que é sustentada na palavra e não no barulho, não na emoção, na lata vazia, no barulho sem graça. E eu tenho orado muito isso. E esse texto que nós acabamos de ler aí diz que quem come a carne e bebe o sangue permanece nele. Então, olha lá, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Hoje, provavelmente, nós vamos rever conceitos de Santa Ceia aqui. Amados, na macumba se pede o sangue. As religiões aí fora, muitas delas, quando você entra para essa religião, uma das coisas que eles pedem não é só charuto, cachaça, galinha preta, não, eles pedem sangue também. Agora, Jesus não pediu o nosso sangue, Jesus deu o sangue dele por nós. Então nós estamos dentro de um lugar, no cristianismo, onde o cristianismo, nós não derramamos o sangue por ele, mas ele derramou o sangue por nós. E isso precisa ser valorizado. A Bíblia diz que na coroa de espinho, fez com que o sangue descesse pela cabeça de Jesus. E os escritores, eles dizem, eu quero ler mais um texto agora, por gentileza. A irmã vai colocar para a gente em Hebreus, capítulo 9. Um dos grandes problemas hoje, irmãos, é o problema da mente, da psique. Doutora Thaís, cadê? Eu vi a doutora Thaís agora há pouco aqui. Está lá. Pode ficar tranquila, doutor, não vou te chamar. Se eu falar, vou chamar ela, já sai correndo dali, né? Mas eu vou só mencionar. Doutora Thaís, ela lida com isso, psicóloga. E ela sabe o que eu estou falando. Nós temos hoje os maiores problemas, pastor Fábio, ligado à psique. Não é isso, pastor Geraldo? Tanto é, por exemplo, o caso do pastor Geraldo, que é um ministério voltado para a libertação. Ele percebe quando é demônio, mas ele percebe quando é problema mental também, não percebe? Deus dá esse discernimento. Ele já me contou algumas vezes, algumas situações assim. Que às vezes não tem nada a ver com o demônio, é um problema... Agora, não deixa de ser demônio, porque também não deixa de ser um mal que está sendo feito. Mas por quê? Porque as pessoas hoje vivem presas a memórias e a lembranças do passado. Esse capítulo 14 de Hebreus, Hebreus 14, não, perdão, irmão, Hebreus 9, 14. 14 não tem, né? Capítulo 14, é 9, 14. Eu queria pedir que, uma sugestão, aliás, fica Hebreus aí, capítulo de número 8, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aliás, não precisa nem ser 8, você pode ler aqui do 7 em diante. O 7 vai falar de Melquisedeque, um tipo de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo. O 8 vai falar da antiga aliança, do símbolo. Esse capítulo é muito importante para você entender a expiação do pecado. Já eu falo sobre expiação. Você vai entender sobre o trabalho de Deus com Jesus para de uma vez por todas, parar com aquele antigo sacrifício que era feito no templo e sangue derramado o tempo todo. Você pega o capítulo 8, capítulo 9, você vai ver o sacrifício. Agora capítulo 9, verso 14. Vamos ver o verso 14. Diz assim, 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará das obras mortas. O que ele vai purificar, irmão? A vossa
a vossa, diga assim, o sangue de Jesus, imaculado, purifica a minha consciência. Muita gente ainda na igreja. Por que, pastor Geraldo? Que a gente começa a fazer uma cura interior. Por exemplo, quando o senhor fez aqui as reuniões de terça, e teve um momento que o senhor começou a fazer cura interior, você começa a escutar choro. Porque, irmão, tem muita gente na igreja ainda com consciência pesada. Preste atenção, irmão. Deus está falando forte aqui. Tem muita gente que ainda está vivendo consciência que não foi lavada. E o sangue de Jesus Cristo lava tudo. Limpa tudo. Não limpa apenas uma situação. Algo que você imagine que limpa. Ele limpa a consciência. Tanto é que o texto diz assim, purificará das obras mortas a vossa consciência. Para quê, irmãos? Para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje, nessa mensagem, nesse culto, na Santa Ceia, mentes estejam sendo lavadas. Porque um dia a mente de Jesus verteu sangue, a cabeça de Jesus verteu sangue quando a coroa de espinho foi colocada. E não foi à toa, foi para que consciências fossem resolvidas. Escute isso. Vou dar mais um exemplo aqui. A mulher pega em adultério e que os homens iam apedrejá-la, irmã Sônia. O texto diz que quando Jesus faz aquela frase famosa, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra ou atire a primeira pedra, irmã Liliane. O texto diz assim, escute isso, preste atenção nisso. Foram saindo, depois você lê lá na sua casa, não vou falar do texto agora, mas leia lá. Foram saindo dos mais velhos aos mais novos. Primeiro, pastor Paulo Bonini, saíram os mais velhos. Depois saíram os mais novos, porque todo mundo estava com uma pedra na mão. Preparado, é só ele dizer, porque estavam dizendo assim, eu quero ver o que ele vai dizer. Queriam pegar Jesus em contradição. Se ele mandar tirar a pedra, ele vai dizer, é a lei de Moisés. Se ele dizer para não atirar, e como é que fica o adultério? E aí Jesus dá essa frase, quem não tem pecado, seja o que atire a pedra. Foi saindo dos mais velhos aos mais novos. Por quê? Porque o mais velho já pecou mais. Não é assim? O mais velho tem mais experiência. Com algumas exceções de alguns mais velhos que parece que não muda, normalmente a vida muda as pessoas. E eles foram dizendo assim, eu já pequei tanto, vou atirar a pedra. Mas o jovem não, o jovem estava lá dizendo, é só ele falar que eu jogo a pedra, o jovem é mais... E eles saíram. Agora escute, pega o texto bíblico, o texto não diz que foram saindo acusados por Satanás. Lembra o que o texto diz? Acusados pela própria consciência. Ou seja, a consciência é um termômetro na vida de muita gente. O índio lá no meio do mato, que nunca ninguém falou do evangelho. Nunca ninguém chegou lá para falar de Jesus, Fábio. Como é que ele sabe que é pecado? Porque ele tem uma consciência. Então, a consciência também é lavada, ela é transformada. Irmão, irmã, em nome de Jesus, para de olhar para o seu passado. Escute isso. Satanás é o maior acusador. Nesse texto do capítulo 12, do dragão e da mulher, que eu não vou pregar hoje aqui, é um texto escatológico, eu não vou entrar em escatologia agora, mas escute isso. Esse texto diz que ele é acusador dos nossos irmãos. Então ele pode te acusar. Você está aí levantando a mão, cantando na igreja, tentando dar uma de santinho, de santinha. Eu sei da sua vida. Aí alguém vem e diz, pastor, eu quero me libertar. Mas Satanás fica lembrando do meu passado. E eu me lembro uma vez que alguém pregou, e nunca mais esqueci, só não lembro quem foi, mas lembro dessa frase.
E esse pregador disse assim: toda vez que Satanás lembrar do seu passado, lembre o futuro dele. Porque o seu passado já está pago. O sangue já foi derramado. E é o sangue que te purifica. É o sangue. É o sangue de Jesus que te purifica. Esquece o passado. Para de viver com obras mortas na sua consciência. Porque o sangue de Jesus, quanto mais o texto diz, o sangue de Jesus Cristo, que se ofereceu imaculado, ou seja, sem pecado, não tinha mácula, purificará a nossa consciência. Põe a mão na sua cabeça e diz assim: em nome de Jesus, a minha consciência está lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Aleluia! O Antigo Testamento, você vai ver muito sangue derramado. Você vai ver muita história do sangue. Muito sangue se derramou de animais. O primeiro derramamento de sangue aconteceu lá em Gênesis 3, 21, depois você pode ler lá em casa. E você vai perceber que quando Adão e Eva pecaram, Deus fez vestes de pele para eles. E logicamente que se fez vestes de pele de animal, certamente matou um animal. E ali o primeiro sangue foi derramado e o casal foi coberto, porque agora tinham vergonha e perceberam que estavam nus. E certamente que eu acredito, embora o texto não diga, que deve ter sido um cordeiro. Quem sabe o cordeirinho mais bonito que Adão e Eva cuidavam no jardim. Porque sempre foi assim, o imaculado, o perfeito, sem mancha, sem defeito. E a partir daí você vai encontrar o sangue, por exemplo, lá no Egito, quando os hebreus estão para sair na Páscoa, e o texto diz que o anjo da morte passaria, e a casa onde não tivesse o sangue no umbral da porta, essa casa iria morrer o primogênito. Foi quando morreu o primogênito de Faraó, e foi quando na 10ª praga ele liberou o povo. E o texto diz que o anjo passava, e nas ombreiras, nas vergas, no batente da porta tinha o sangue. O sangue ali era uma cobertura. O sangue ali cobria. Você vai ver o Antigo Testamento, o sangue cobrindo, expiando o pecado. Porque expiar quer dizer cobrir. E assim foi. Você vai ver agora, e esse texto eu vou deixar como tarefa também. Por gentileza, irmã, coloca para a gente capítulo 14, verso 1 de Levítico. Levítico 14 é uma história muito interessante, o tempo não vai dar, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre ele. Levítico 14 fala acerca do leproso. E aqui nós vamos ter assim uma ideia de todo o simbolismo do sangue sobre a vida de alguém impuro. Porque hoje, se você souber que alguém está leproso, embora não se fale mais hoje que é lepra, mas se usa a expressão hanseníase. Ontem eu assisti um trecho daquele rapaz, eu ia dizer outra palavra, vou dizer aquele rapaz chamado Jean Williams, no Raul Gil, e um dos trabalhos dele diz assim que ele quer transformar a prostituta em profissional do sexo. Mudou muito, mudou bem o rótulo, não muda? Não é mais prostituta, para com isso é discriminação. Prostituta não, profissional do sexo, por favor. Muda-se o rótulo, mas o veneno é o mesmo. Muda-se o nome, mas a doença continua matando. Então hoje não se chama mais lepra, se chama hanseníase. Mas mesmo hoje, que é muito raro você ver isso, mas às vezes acontece, se você sabe de alguém que está leproso, você já fica meio arisco, fica perto dele. Eu creio que seja assim, eu nunca fiquei, mas penso que alguém
que conviva tem essa dificuldade. Eu lembro que na minha família, a família da minha sogra teve um caso assim. O prato dele era separado, o talher dele era separado. Não comiam, usavam o mesmo prato deles, não usavam o mesmo talher. E agora essa história aqui, que eu gostaria que lá em casa você lesse com calma. Olha, eu vou ler alguns versos, porque não vou ler toda a história. Você lê em casa e conheça um pouco mais do que Jesus estava fazendo por nós. O que já era um tipo de Jesus, era uma figura do sangue que seria derramado. Capítulo 14, leia acerca do leproso. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, estofo de carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se molhe a ave num vaso de barro sobre as águas correntes, tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo de carmesim e o hisopo e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. E essa palavra aspergirá 7 vezes, os entendidos, os estudiosos dizem que Jesus derramou o sangue 7 vezes. Então, quando ele pegava aquele hisopo com aquela ave viva, porque pegava a ave, a primeira eram 2 aves, uma delas matava, derramava o sangue, aí pegava a ave viva com o hisopo quer dizer a fé, e colocava ali e jogava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes sobre o que estava leproso, que estava sendo purificado. A ave viva era solta, depois que jogava. Por quê? Porque a ave morta estava representando Jesus, que morreu pelos nossos pecados. A ave viva, mesmo suja de sangue, que ajudou a aspergir no leproso, e a ave era solta, estava representando Jesus ressuscitando dos mortos. Já havia todo um simbolismo. O hisopo é a fé, aquele cedro que ele diz aqui, representa a cruz. E agora, esse homem estava sendo purificado. E lá no verso de número 14, olha que interessante. Verso de número 14, o sacerdote tomará do sangue, 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e olha onde ele vai colocar o sangue. Na ponta da orelha direita, daquele que há de se purificar, sobre o dedo polegar direito da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Orelha direita, dedo direito, polegar direito, e dedo do pé direito, sangue, sangue e sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus, quando ele me purifica de todo pecado, eu passo a ouvir melhor a voz de Deus. Gente purificada pelo sangue tem uma audição mais sensível para as coisas de Deus. Polegar direito, por quê? Porque o sangue de Jesus abençoa as obras das minhas mãos. Levante a sua mão direita e diga assim: o sangue de Jesus também abençoa as obras das minhas mãos. O sangue de Jesus é para tudo, irmãos. E o pé, sangue no polegar direito, porque o meu caminhar, o nosso caminhar agora é um caminhar de fé. Nós não caminhamos mais por vista. Nós não caminhamos mais por o que acha que vai dar certo ou não vai. Nós caminhamos pela fé. Fé no sangue que foi derramado. Pode falar o que for, mas o sangue foi derramado. Por que eu não oro por Maria? Porque Maria não morreu por mim. Por que eu não oro para Buda? Porque Buda não morreu por mim. Por que eu não oro para Maomé? Porque Maomé não morreu por mim. Por que eu não oro para nenhum dos apóstolos, Santo André, São Paulo ou qualquer outro santo? Porque eles não morreram por mim. Eles não derramaram sangue por mim. Mas Jesus morreu por mim. Jesus derramou o sangue por mim. Por nós. Pela igreja. Pega, por gentileza, Eclesiastes, irmã. Eclesiastes capítulo 10, verso 8.
Nós já estamos caminhando para o final, mas eu quero ler esse texto. Eclesiastes 10:8. Aquele que abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Uma outra versão diz: quem romper uma cerca. Quando nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós temos uma cerca de proteção. Nós temos um muro de proteção. Eu quero comparar essa palavra de Eclesiastes 10:8 com Jó. Por favor, irmã, Jó capítulo 1. Olha o verso 5, 4 e 5 de Jó. Olha o que o texto diz quando Jó orava pelos seus filhos. Verso 4. Iam seus filhos à casa, está falando dos filhos de Jó. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Verso 5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, olha o pai Jó, e é isso que o pai que está aqui, a mãe que está aqui precisa lembrar. Enviava Jó e os sacrificava, os santificava, aliás, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto. Se ele oferecia holocausto, ele derramava sangue. E se ele derramava sangue, ele fazia uma cerca de proteção. E derramava sangue sobre todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Esse texto, agora aí mesmo, irmão, verso 9 e 10. Olha o que diz verso 9 e 10. Olha o que Satanás fala. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Olha o 10. A versão que eu gostaria não está ali, mas a versão diz assim: não tem cercado ele de tudo, de todo lado, e a sua casa, e a tudo que tens abençoado as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mantém esse texto aí. Só troca aquela palavra que também está quase na mesma. Não o tens protegido. O texto diz assim: não o tens cercado. Por que Deus tinha cercado toda a casa de Jó? Porque Jó derramava sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós vamos sair daqui hoje com essa certeza. Existe uma cerca na minha família, irmão Nilton. Existe um muro, irmã doutora Zenita. Existe um muro, Vavá, que nos protege por causa do sangue dele. Não é mais sangue de bode, não é mais sangue de aves, mas é o sangue puro dele. Por que o texto diz expiação? Porque expiação era cobrir. Nós hoje não dependemos de expiação. Jó ainda dependeu. Porque quando ele derramou sangue no sacrifício, ele fez expiação pelos pecados dos filhos. Mas nós não temos expiação. Nós temos perdão. Levante a mão direita, grave bem, diga assim: eu não preciso de expiação, porque eu tenho perdão. Oh! Aleluia! Alguém está dizendo assim: o pastor já pulou mais, mas eu não tinha tudo isso de quilo, né, irmão? Eu me empolgo, velho, porque sobre mim não há expiação. Quando Jesus aparece para ser batizado por João, João não diz assim: está aí aquele que cobre pecado, está aí aquele que expia pecado. Mas João diz: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está pedindo perdão hoje, de pecados da semana, de pecado desses dias, nesse momento,
não está acontecendo uma expiação, está acontecendo o perdão. E eu vou ousar dizer agora, que se todos nós aqui estamos pedindo perdão, o sangue já foi derramado, há perdão nesse lugar, não há pecado aqui, por mais que somos pecadores, mas ele foi tirado, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! E é por sangue. Vai no médico. Não é, doutora Cátia? Chega lá no médico. Graças a Deus por vocês, né? Mas o que vocês falam pra gente assim? Exame de sangue. Hã? Ah, eu vou lá, mas já sei. Ele vai, primeira coisa que ele vai pedir assim, exame de sangue. E aí, você lembra, irmão? Você lembra de alguns casos de exame de sangue? O médico, agora, por exemplo, eu tenho um médico que eu vou sempre, então ele me conhece. Mas quando foi a primeira vez, por exemplo, vamos pensar em mim aqui. Aí o médico pediu o tal do hemograma. Nunca me conhecia, Clayton. Aí eu chego com o hemograma, ele olha assim, ele conta a minha vida. Eu falo, que isso, doutor? Está amarrado, isso aí, você tem poder. Né? Evidente agora. Olha, o senhor, à tardezinha, tem uma tonturinha. O senhor está meio desanimado. Eu falo, o que é isso, doutor? Como é que o senhor sabe disso? A história do sangue. Pelo sangue se conhece a vida. Pelo sangue se conhece a pessoa. Quem tem o sangue de Jesus aqui? Amém, levante a mão e diga assim, eu tenho. Não precisa nem fazer exame. Dá para perceber. Está na minha cara. Então a pergunta fatal, como está a sua saúde espiritual? Quantas vezes você leu a palavra de Deus essa semana? Quanto tempo você separou para a leitura bíblica? O tempo está terminando, mas eu vou arriscar mais um texto. 1 Pedro, irmã, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi... Olha que texto lindo, gente. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Verso 19. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Quando alguém dizer que você não tem valor, se diz assim, eu tenho muito valor. Aleluia, porque o sangue dele foi derramado. Olha os irmãos lá da casa de recuperação estão dando glória lá em cima. Homens que estão sendo restaurados, libertos. São homens que sabem valorizar o sangue do Cordeiro. E para encerrar, Gálatas, irmã, Gálatas capítulo 5, verso 1, compare esse texto e nós vamos orar. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Escute isso. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você é que você não precisa ficar preocupado com leis de homens, leis humanas que tentam colocar jugo, porque um dia ele já derramou o sangue e você não depende de jugo pesado de homens, de escravidão. O sangue vos libertou. O sangue dele nos purificou. Quando Martinho Lutero, eu acho que no seu leito já de morte, alguma coisa assim, alguém conta essa história e diz que Satanás apareceu e começou a mostrar para ele todos os pecados que ele tinha cometido. E em dado momento, quando Satanás termina de falar,
ele diz assim: olha, você está esquecendo, tem pecado que você não pôs aí, colocou mais algum pecado na lista que Satanás tinha mostrado. Só que em cima da lista ele diz: agora escreve bem grande aí: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados. Hoje é noite de confissão, mas também é a noite do sangue fazer a grande diferença. Eu e você, nós não podemos, pastor Paulo, ir embora desse culto hoje sem receber a graça do sangue derramado. A certeza do sangue, mas também de confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os erros e vivermos o melhor de Deus. Curve a sua fronte. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui hoje sendo acusado. Satanás tem tentado o seu coração, sua alma, tem mexido com você. E você, às vezes, de uma pessoa alegre, se entristece porque você luta para fazer o que é certo e às vezes você erra e Satanás prepara alguém para te acusar. Mas na noite de hoje, o tema central diz: eles o venceram por causa do sangue. Nós não estamos vencendo porque nós somos membros de uma denominação, embora honramos e eu amo essa denominação porque foi através dela que eu conheci Jesus e me criei aqui, e a igreja que meus pais me ensinaram, mas eu sei que não é o dogma, a doutrina de nenhuma denominação que me vai fazer vencer, mas é o sangue de Jesus. E se tem alguém querendo acertar a vida com Deus, faça isso agora. Tem uma canção antiga e ela diz assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder no bom Salvador. Ó, confie. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz.
Aleluia! Querido Deus, aqui está a tua palavra pregada na noite de hoje. O que eu posso fazer é isso, eu posso pregar, eu não posso convencer, aliás, nem tenho essa pretensão, e acho que até por isso que o Senhor tem me dado muita graça, porque eu não subo aqui com a pretensão de converter ninguém, eu não converto ninguém. Eu prego a palavra do Senhor, e é essa palavra que faz a obra. É o Espírito Santo agindo nessa igreja, que tem feito a obra que eu não posso, a liderança não pode, a liderança trabalha, se desempenha, ensina, doutrina, capacita, discipula, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então o Espírito faz essa obra, e que hoje todos saiamos daqui não só lavados no sangue, porque já somos lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, mas possamos sair daqui com essa consciência de que o Senhor derramou o sangue, e que esse sacrifício já basta. Não precisamos mais de sangue de animal. Nós temos um Cordeiro que derramou o sangue uma vez só, como diz o escritor de Hebreus, uma vez só, e foi o suficiente. E que hoje, ó Deus, obras mortas da consciência estejam sendo apagadas. Muda a vida desse homem e dessa mulher, a partir da mensagem dessa noite, para que Satanás não fique acusando, e se acusar ele vai dizer: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado.